E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença, te damos graças pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia que estás nos concedendo e por estes momentos que temos agora para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, que possamos entender aquilo que estudamos, aceitar, colocar em prática em nossa vida, e pedimos também que abençoes todos os que estudam, dando vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, nas necessidades que têm. Tu conheces cada um individualmente, conheces os pedidos que são enviados para o canal Hora Tranquila. Ó Pai, atenda-os conforme for a Tua santa vontade. Pedimos especialmente que abençoes Sandra Marques, ela pede pelo seu irmão Nilson. Também pedimos que abençoes Karina, que está enlutada, dê ela o conforto. Abençoes Maria Nochelle Donazan, de vitória nas lutas e problemas que ela tem enfrentado. Queres abençoar Márcia Fadini, Abádia Ferraz, que pede especialmente pelo seu irmão que está internado. Abençoes também Leonor Maia Albino. Queres abençoar o Diego. Tu conheces, Pai, os problemas que cada um está enfrentando e a confiança, a fé que tem em Ti. Nós colocamos em Tuas mãos e esperamos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Deus por Ele permitir novamente nos encontrarmos. Estamos estudando sobre tribulações que todos nós enfrentamos em nossa vida e agradecemos a todos vocês que têm interagido conosco, têm escrito para o canal Hora Tranquila, têm pedido orações, têm comentado e, enfim, nós queremos que você também aproveite para compartilhar esses estudos com outras pessoas, clicar no dedinho de joinha. Enfim, nós precisamos estar sempre divulgando aquilo que nós conhecemos da Palavra de Deus, para que o Espírito Santo alcance pessoas que estarão ouvindo aquilo que você posta, especialmente mensagens vindas da Palavra de Deus. Nós ontem comentamos aqui a respeito daqueles 2 discípulos que estavam caminhando de Jerusalém para Emaús, e Emaús fica a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Estavam tristes, não estavam entendendo o que tinha acontecido, porque Jesus, em quem eles haviam depositado toda a esperança, a confiança, eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino terrestre, mas Jesus não veio para fazer coisas que nós, seres humanos, imaginamos que Ele veio fazer, estabelecer um reino como os discípulos estavam esperando. Mas Jesus ele veio para estabelecer o reino eterno. Jesus veio para salvar o ser humano, dando a sua vida, morrendo. E Jesus então explica para os discípulos, olha, vocês não estão entendendo, mas se vocês prestassem atenção no que está escrito lá no Pentateuco e também pelos profetas, nos Salmos, a respeito do Messias, era necessário que ele padecesse. E então Jesus se aparta deles, e eles então dizem assim, mas quando ele falava conosco, ardia o nosso coração. Vejam, irmãos, às vezes nós estudamos a Bíblia, mas nós não estamos sentindo o Espírito Santo falar conosco, nos mostrando aquilo que nós precisamos ver e conhecer da Palavra de Deus. Então nós precisamos orar, pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos do entendimento, para que possamos ver a beleza da salvação em Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por nós. Jesus depois então aparece para os discípulos, já agora reunidos numa casa. Lá estavam também esses 2 discípulos, a casa toda fechada, e Jesus aparece no meio deles e eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus fala assim, não tema, sou eu, apalpe aqui, olha, vejam as minhas marcas nas mãos, nos pés, podem pegar em mim, eu sou de carne e osso, eu não sou um fantasma. Às vezes, irmãos, nós também recebemos a presença de um ser celestial através, quem sabe, de uma pessoa, através de um próprio anjo se transformando em um ser humano para poder nos trazer uma mensagem da palavra de Deus, e nós nos assustamos, achamos que estamos vendo
coisas que é da nossa imaginação, mas não, Deus ele se mostra a nós através de seres humanos, de pessoas. E assim como Jesus apareceu em carne e osso para os discípulos ali em Emaús, Jesus ele quer também aparecer para nós, irmãos. E isso, ele pede que nós olhemos para ele. Deveremos manter os nossos olhos fixos em Jesus, não nas tribulações, nos problemas que nós enfrentamos, nas lutas, nas dificuldades que nós temos. Nós temos que olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo, em Hebreus capítulo 12, e no verso 12, ele diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Mantenhamos o olhar fixos em Jesus. Olhemos para cima, olhemos para o alto, não fiquemos olhando para aquilo que está nos atormentando no nosso dia a dia, está trazendo preocupações, as lutas e os problemas que nós enfrentamos. Não vamos manter o olhar nisso. É claro que nós ficamos preocupados com uma determinada situação que nós estamos atravessando, mas nós deveremos colocar essa preocupação em Jesus, aos pés de Jesus, olhar para Jesus e pedir que Ele nos atenda, Ele nos socorra, para que Ele nos dê a vitória sobre isso que nós estamos atravessando. E com certeza Ele vai providenciar meios. E às vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo quando nós clamamos, quando nós pedimos a solução de um problema que nós estamos enfrentando, uma enfermidade, ou quem sabe um desemprego, um problema na família. E às vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo, mas Deus ele está atento a cada oração, a cada clamor. E você imagine assim, se você sonhasse que você estava desesperado, você estava com assim as mãos no rosto e pensando assim: se Jesus estivesse na terra, eu iria a Ele e me lançaria aos seus pés, e lhe contaria todos os meus sofrimentos. E aí você pensa assim: Ele não se desviaria de mim, teria de mim misericórdia, e eu o amaria e serviria sempre exatamente neste momento. Então se abre a porta e entra uma pessoa de belo porte e semblante e olha para você compassivamente e fala assim: você deseja ver a Jesus? Ele está aqui e você pode vê-lo. Se o desejar, tome tudo o que possui e siga-me. Sim, Jesus ele pede que nós deixemos de lado as nossas preocupações, aquilo que está nos prendendo neste mundo, e tomemos a nossa cruz e o sigamos. É isso que ele pede. Agora, quem sabe você procura então desviar os seus olhos do olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus ele é penetrante. Ele, quando ele está olhando dentro dos nossos olhos, ele está lendo o nosso coração, o nosso pensamento, e aí você procura desviar o seu olhar dos olhos de Jesus. Por quê? Porque você se sente incapaz de suportar o olhar de Jesus, que é tão penetrante. Porém, Jesus, ele se aproxima com um sorriso, ele coloca a mão sobre a cabeça e diz assim: olha, não tema. E Jesus, ao falar, ele fala com uma voz doce, uma voz suave. E essa voz, então, agita o coração com aquela felicidade que nunca antes havia experimentado. E aí nós ficamos alegres e podemos proferir uma palavra depois que passa aquela emoção de ter visto e estado com Jesus. Aí nós caímos prostrados aos seus pés. E enquanto ali nós estamos imaginando esta cena, este sonho, cenas de beleza, cenas de glória, aí parece que nós alcançamos aquela segurança e a paz do céu. E por fim, então nós recuperamos a nossa força e nos levantamos depois deste encontro maravilhoso com Jesus.
Aquele olhar amorável de Jesus, ele permanece sobre nós. O sorriso de Jesus nos enche de alegria e a presença dele desperta em nós uma santa reverência e um amor inexprimível. Este sonho, você pode imaginar você sonhando isso, mas esse sonho está relatado no livro Primeiros Escritos, nas páginas 93 e 94. Foi um sonho que Ellen White teve da presença de Jesus. E Jesus ele pede que nós mantenhamos o nosso olhar nele, não nos desviemos. Sabemos que Satanás, ele procura fazer com que nós desviemos o nosso olhar de Jesus. Olhemos para as coisas materiais, olhemos para aquilo que o mundo está nos oferecendo, mas Jesus, ele não nos obriga. Jesus, ele apenas pede com a voz doce e suave, olhe para mim, olhe para os meus olhos e você vai ver que eu posso te dar a paz, posso te dar aquela certeza de segurança que você precisa. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo muito perturbado, um mundo muito agitado, mundo muito violento, um mundo em que as pessoas perderam respeito umas pelas outras. Estamos vivendo num mundo que poderíamos dizer assim, no salve-se quem puder. Mas aqueles que permanecem olhando para Jesus se mantêm confiantes de que mesmo neste mundo turbulento que nós estamos vivendo, este mundo cheio de dificuldades e problemas, nós temos a paz e a segurança de que nós não estamos sozinhos e que se nós continuarmos com o nosso olhar voltados para Jesus, com certeza, ao Ele retornar, nós estaremos certos de que a vitória foi alcançada pela graça através da nossa fé. Os méritos de Jesus, as vestes que Ele preparou para nós participarmos das bodas do Cordeiro, essas vestes serão colocadas sobre nós e estaremos então adentrando os portais celestiais e estaremos com Ele para todos sempre. Não desvie o seu olhar de Jesus. Continue olhando para Ele. Não deixe que os problemas façam com que você perca essa certeza de que Jesus está aí ao seu lado, pronto para te dar a vitória que você está precisando. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana. E mais uma vez desejamos que o Espírito Santo continue presente conosco, nos ajudando a buscar cada dia mais a compreensão da palavra de Deus e também nos dê forças para praticarmos tudo isso que nós aprendemos em sua palavra. Que Deus nos abençoe.